Olá, buscadores das sombras, e bem-vindos ao nosso canal, Satanismo do Caos à Ordem. Hoje, mergulharemos nas profundezas da filosofia tenebrosa, explorando as sendas ocultas do satanismo. Este é um convite para os curiosos, os destemidos, os que questionam dogmas e buscam a verdade nas sombras do desconhecido. Antes de começarmos essa jornada única, quero convidar você a se juntar à nossa comunidade. Se ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e não perca nenhum conteúdo. E, é claro, se gostar do que estamos prestes a compartilhar, não se esqueça de deixar o seu like. Vamos desvendar as verdades obscuras por trás da figura central do satanismo, Satã. Mas não estamos falando do diabo bíblico, nem do demônio temido nas crenças populares. Estamos prestes a explorar a essência de Satã nas trilhas ocultas, um defensor da aventura interminável do espírito no reino da carne. Ao longo deste vídeo, vamos revelar o que Satã representa, sua mensagem de autoevolução, e como o satanismo não é apenas uma filosofia, mas uma religião das trevas, a Tenebrae. As chaves da escuridão abissal são fundamentais para entender o satanismo, desde a doutrina, que revela a mitologia de Satã, até a praxis, com práticas ocultas para promover a realização individual e conectar-se com as forças sublimes do abismo. Prepare-se para uma jornada única. Estamos prestes a desvendar os mistérios do satanismo, via Tenebrae. Aperte os cintos, mergulhe nas sombras e venha conosco nessa exploração profunda e transformadora. Sem mais delongas, vamos começar. Satã é um defensor da aventura interminável do espírito no reino da carne, manifestada no esforço multitudinário da vida dentro de um mundo em constante evolução. Ele se opõe a qualquer dogma que negue ou distorça o reino da carne, pois esses dogmas são destruidores insidiosos da vida. Satã ilumina nosso caminho ao longo da jornada da autoevolução, que buscamos alcançar buscando excelência em todas as áreas de nossas vidas. A autoevolução é promovida pela posse de zelo, sabedoria, honra, empatia e perseverança, características que Satã nos encoraja a cultivar. Diante dos medos, modas e ficções do rebanho que nos impedem de evoluir, Satã nos exorta a nos afastarmos do rebanho. O mago reconhece Satã não apenas no fogo da vontade, mas também na vontade do fogo. A vontade do fogo e a vontade do mago são uma só, o avanço da causa de Satã através da aceitação do conflito criativo. O satanismo não se resume apenas a uma filosofia de vida, mas também envolve práticas ocultas voltadas à autotransformação. Não é apenas um modo de ser, um sistema de crenças, um método de autocultivo ou um conjunto de ferramentas mágicas. Ao combinar todos esses aspectos, o satanismo se configura como uma religião, a religião das trevas, conhecida em latim como Tenebrae. As chaves da escuridão abissal são fundamentais para a compreensão do satanismo. Temos a doutrina, que oferece uma reflexão abrangente sobre a mitologia de Satã, um relato claro da condição humana, uma visão construtiva da autoevolução e uma revelação inabalável de realidades sombrias. Fechamos com a chave Praxis, que complementa essa visão de mundo com práticas ocultas destinadas a promover a realização individual e a conectar o satanista com as forças sublimes do abismo. Agora que já fizemos uma breve introdução sobre o satanismo e sua ligação com a via tenebrosa, gostaríamos de abordar de forma mais aprofundada sobre o ethos do satanismo. O significado exato de satanismo difere entre aqueles que o professam. No entanto, em meio a ideologias díspares, encontramos um ethos que consistentemente engloba os seguintes elementos: a afirmação do mundo terreno. Seja através da satisfação dos sentidos, da apreciação das conquistas nas artes e ciências, ou na luta pela justiça neste mundo, o satanismo defende que o pleno desfrute de nossas vidas aqui e agora deve ser a principal prioridade, em vez de aceitar compensações sobrenaturais. Postura adversária em relação ao sagrado. O satanismo não tolera, muito menos se submete, ao que sufoca o indivíduo.
Critica e rejeita autoridades injustas, instituições disfuncionais e ideologias superestimadas de todos os tipos. Incentivo à autocapacitação. Para equilibrar a tendência hedonista, há um impulso em direção ao autoconhecimento e à autodisciplina, visando cumprir o ideal nietzschiano de ser o próprio Deus. Desprezando a complacência do rebanho, os satanistas valorizam sabedoria e resistência como virtudes que promovem a autoevolução. O satanismo rejeita o pensamento positivo por trás de crenças como Deus tem um plano, preferindo viver na realidade e enfrentar abertamente quaisquer verdades sombrias. Denominações satânicas e caminho tenebrai. As variações nas denominações satânicas podem centrar-se no autodesenvolvimento, excluir um horizonte político, ou inclinar-se para a direita ou esquerda política. No entanto, todos que marcham sob a bandeira de Satanás, abraçando uma cosmovisão com as qualidades mencionadas, podem ser considerados satanistas. O caminho tenebrai, por esta definição, constitui o satanismo. A palavra Satã originalmente designava não o nome de uma entidade específica, mas um título, acusador e adversário. Neste entendimento, este título aplica-se não apenas a um ser específico, mas a qualquer número de seres, tanto humanos quanto outros, que trilham o caminho do tentador, rebelde, senhor deste mundo e príncipe das trevas. Ao assumir crenças, valores e práticas satânicas, declara-se adversário daquilo que outros consideram normal e acusa aqueles que estragam a existência terrena com sua cegueira intencional, timidez e falta de imaginação. Por que chamamos nossa forma de satanismo de tenebrosa? Tenebroso significa escuro, sombrio ou obscuro. Adotamos essa descrição porque o satanismo que ela representa caracteriza explicitamente o último, a meta-realidade por trás de toda a existência, como o vazio abissal das trevas. Isso não significa que o satanismo tenebroso adora as trevas, ou que o vazio abissal deve ser identificado com Satanás em si. Significa um reconhecimento de que por trás da vida se esconde algo que não é benevolente, combinado com uma determinação inabalável de afirmar a vida de qualquer maneira. Essa afirmação constitui uma rejeição tanto do otimismo ingênuo quanto do desespero pessimista. O satanismo, em vez disso, abraça o empoderamento libertador que pode ser obtido quando alguém olha com firmeza para o pior, mas ainda assim se recusa a parar de lutar sempre em direção ao melhor. A maioria das religiões oferece apenas um vislumbre de suas concepções do supremo, do humano e do que permeia entre os dois. Fornecer um relato completo desses assuntos e suas implicações em relação à doutrina e prática tenebrosa é a tarefa central das chaves do caminho sinistro. Satã é um defensor da aventura interminável do espírito no reino da carne, manifestada no esforço multitudinário da vida dentro de um mundo em constante evolução. Para elaborar isso, elucidaremos 5 princípios. 1. A orientação da carne para o florescimento. 2. A orientação do espírito para a autoevolução. 3. O mundo como espaço compartilhado de interdependência. 4. A vida como aquela que se caracteriza pela limitação e, por isso, suporta sofrimento. E 5. A aventura como afirmação voluntária da vida em vez de rejeitar a vida como mal. Ao fundamentar esses temas e narrativas nas quais o anjo adversário desempenha um papel central, entendemos como o ethos do satanismo é fundamental para nossa caminhada terrena. Dentro do conhecimento satanista, é fundamental compreender o que Satã representa com um relato sobre o que Satã se opõe, qualquer dogma que negue ou distorça o reino da carne. Propõe-se que cada um dos 5 princípios apresentados acima tenha uma virtude correspondente. 1. O florescimento é fomentado pelo zelo. 2. A evolução avança através da aquisição de sabedoria. 3. A interdependência produz obrigações de honra. 4. A difusão do sofrimento entre os seres encarnados provoca empatia. E 5. A própria existência é fundamentalmente um exercício de perseverança. O satanismo postula que, em termos gerais, o pensamento humano desenvolveu 3 maneiras diferentes de distinguir o que é benéfico daquilo que é prejudicial. São eles: ordem versus caos, verdade versus falsidade, e progresso versus estase. Todos os 3 padrões são encontrados universalmente entre os indivíduos e culturas humanas, pois cada um é útil de alguma forma ao organismo humano. Contudo, quando mal aplicado e exagerado,
Cada padrão pode metastatizar-se num dogma hostil às complexidades da carne, sendo prejudicial à liberdade do espírito. Seja colocar um dos três padrões em um pedestal, seja apelando à rejeição e demolição de tais padrões, ambos os cenários são nefastos. Equilíbrio é a chave, nunca um sem o outro. Outro ponto de suma importância é a postura adversária do satanismo contra os insidiosos destruidores da vida. Define a autoevolução como objetivo do satanista e busca sabedoria para poder perseguir esse objetivo de maneira mais eficaz. Estas virtudes, entendidas não como imperativos morais, mas como qualidades de excelência pessoal, são características cuja posse capacita os seres humanos a viverem suas melhores vidas, obtendo equilíbrio entre a necessidade de reconhecer realisticamente a dimensão social da existência humana e o imperativo de se distanciar do rebanho para se tornar algo mais, independentemente dos objetivos específicos do indivíduo, compromissos políticos, etc. Acreditamos em um ethos de autocapacitação individual que não é meramente subjetivo, nem dogmaticamente prescritivo à maneira de uma religião tradicional. Buscamos conhecer as crenças metafísicas, teleológicas e escatológicas do satanismo. Como a ordem dos 9 ângulos, o satanismo afirma que, paralelamente à nossa realidade familiar e tangível, a causal, existe uma dimensão de existência estranha e indescritível, a acausal. O satanismo refere-se àqueles que escolhem se envolver com este reino de forma ocasional como bruxas ou bruxos tenebrosos, e àqueles que se comprometem com o envolvimento contínuo com ele como feiticeiras ou feiticeiros tenebrosos. As artes ocultas consistem fundamentalmente em bruxas, feiticeiros e magos que utilizam o fogo da vontade, isto é, suas próprias energias mentais e espirituais, para produzir resultados que não podem ser alcançados por meios comuns. Às vezes, esse esforço inclui habitantes sobrenaturais do acausal, que possuem uma vontade própria, a vontade do fogo. Existem vários grupos de seres acausais, bem como a meta-realidade perturbadora que está por trás do acausal como um todo, o vazio abissal das trevas. Em outras religiões acreditam no que acreditam, e porque o satanismo acredita em coisas que nenhuma outra religião pode tolerar. Os satanistas são, portanto, chamados a abraçar uma visão de mundo obscura e intransigente, desprovida dos consolos do teísmo convencional e do ateísmo. Unificar as chaves dos ensinamentos satanistas é uma convicção de que dois extremos encontrados entre as denominações satânicas existentes devem ser reconciliados. Entre as denominações principais, um humanismo demasiado veemente que desdenha a espiritualidade. Entre as denominações esotéricas, um ocultismo demasiado místico que não consegue oferecer um ethos humano habitável. O satanismo não oferece apenas armadilhas assustadoras para ateus nervosos. Nem procura apenas tornar legal o olhar para o umbigo da nova era para os inclinados ao gótico. Em vez disso, é uma religião na qual a afirmação da vida mundana coexiste com uma sede de realização espiritual. Como o satanista pode buscar e alcançar tal realização é uma preocupação central da prática do conhecimento satânico. Os satanistas deveriam praticar os métodos de meditação tenebrosa ou sombria. Realizar contemplações que utilizam sigilos conhecidos da corrente mágica da Ordem dos 9 Ângulos para provocar alterações no estado mental, como purificação, aumento de energia, centralização e aprimoramento da sensibilidade ao reino acausal. O satanista deve buscar o desempenho ritual, ou seja, as ferramentas necessárias, a mentalidade apropriada, as leis pelas quais a magia funciona e um modelo para ritos satânicos eficazes. O satanismo define grande parte de sua prática ritual através de uma série de estruturas básicas e encantamentos, que o mago pode então adaptar a uma infinidade de circunstâncias. Embora o iniciante possa achar esta abordagem mais formal do que outros tipos de magia moderna, sua vantagem é que, uma vez internalizados os fundamentos, torna-se capaz de realizar uma grande variedade de trabalhos. A magia visa encontrar um equilíbrio entre tornar a magia fácil o suficiente para promover a prática regular e tornar a magia rigorosa o suficiente para que os magos alcancem resultados significativos. Isso significa atingir quaisquer objetivos almejados pelo trabalho e crescer em sabedoria, disciplina e maturidade ao longo do caminho. Há também um entendimento dentro do satanismo de que muitas pessoas simplesmente não estão ainda em condições de serem satanistas. Respeitamos os caminhos que essas pessoas percorrem, desde que esses caminhos não se intrometam de forma proibitiva nos nossos. Acreditamos que todas as pessoas, como seres de espírito em carne, são capazes de algum grau de percepção válida do espírito.
Ao mesmo tempo, porém, os sentidos acausais de todos os seres humanos, inclusive de nós mesmos, estão sempre um tanto obstruídos pelas limitações da carne. Portanto, embora o satanismo muitas vezes discorde duramente de outras crenças, ele é capaz de respeitar a escolha de cada um. O fruto dessa compreensão é a empatia, que incentiva a rejeição da retórica ignorante e odiosa contra membros individuais de qualquer religião. Consequentemente, a hostilidade adversária do satanismo é dirigida exclusivamente aos dogmas que mantêm os seres humanos acorrentados. Não se destina aos indivíduos que foram algemados, muitas vezes involuntariamente, à escravidão ideológica. Perguntar o que é vida é abordar uma questão fundamental com a qual toda religião deve lidar. A resposta do satanismo é que a vida, isto é, aquilo que está presente em cada coisa que vive, é um nexion, um ponto no qual elementos e energias de diferentes naturezas se encontram e se misturam. Um desses elementos é a carne. É o componente causal da vida, isto é, aquilo que é sólido, objetivo, encadeado numa série de causas e efeitos e restringido pelas leis da natureza. O outro elemento é o espírito. É o componente causal da vida, isto é, aquilo que é intangível, subjetivo, obstinado e está além das limitações normais do reino da matéria. Todo e qualquer ser vivo individual é uma conexão de carne e espírito. A própria vida, significando agora todos os seres vivos como um todo, também pode ser caracterizada como um nexion, não apenas no sentido de carne e espírito se unindo, mas também no sentido de cada indivíduo participar de uma teia de relacionamentos que o conecta com outros. O termo mundo serve como uma abreviatura para este grande nexion of nexions. O mundo é um lugar de lutas múltiplas, onde seus habitantes se sentem como indivíduos distintos e, portanto, adversários potenciais. E, no entanto, nenhum ser está totalmente separado dos outros, pois as ações de cada parte afetam o todo. Com o tempo, os esforços da vida produzem mudanças em grande escala, e, como este processo não tem fim à vista, o resultado é um mundo em constante evolução. Reconhecer esses traços inerentemente adversários da vida, enfrentando os desafios que os acompanham com um poderoso sim em vez de um petulante não, é o que significa defender a aventura sem fim. Mas, o que tudo isso tem a ver com Satã? A reflexão sobre a mitologia do adversário revela um tema recorrente de mundanismo. O anjo caído, cai ao escolher o envolvimento com o mundo em vez do distanciamento dele. Satã é como aquele que abraça a vida como ela realmente é. Deus, por outro lado, é quem condena a vida por não ter conseguido viver de acordo com seus padrões sobrenaturais. Assim, o satanista percebe Satã como uma figura benevolente. Ao mesmo tempo, porém, a reputação sombria de Satã proíbe uma romantização da existência baseada na paz e no amor. Não é que a vida seja fácil, pelo contrário, o satanista é chamado a encontrar formas de celebrar a vida apesar das suas dificuldades. Ao assumir o nome de vilão de outra religião, o satanismo se situa inerentemente como um apropriador e reinterpretador da mitologia daquela religião. O satanismo, portanto, entra propositalmente em um envolvimento mais profundo com as narrativas do cristianismo do que tem sido típico do satanismo do passado. Em uma máxima, abre aspas, Satã é um adversário de qualquer dogma que negue ou distorça o reino da carne, pois tais dogmas são destruidores insidiosos da vida. Fecha aspas. Aqui identificamos algo que o satanismo considera seu inimigo, o dogma, com base no fato de que tal coisa opera de uma maneira particular, e aqui temos a negação e distorção da carne, produzindo consequências negativas, que são a destruição insidiosa da vida. E se você não sabe o que dogma significa, eu explico para você. O termo dogma significa uma forma de pensar que é professada e promulgada de uma maneira inquestionavelmente estrita e extrema. O pensamento ordem versus caos tende a orientar para o visível e o concreto, uma vez que as superfícies podem ser experimentadas de uma forma mais imediata do que aquela que está abaixo das superfícies. Por consequência, o padrão ordem versus caos identifica e classifica os elementos que compõem o mundo com base no que ele vê, e acompanha esse esquema com regras sobre como se deve agir em relação a cada categoria. A soma total deste sistema mental é a ordem, enquanto tudo que ainda não foi assimilado nele é o caos. Uma forma de lidar com o caos é expandindo a ordem,
integrando os novos elementos que encontramos no reino. A outra maneira é, simplesmente reconhecer o caos como aquilo que permanece fora da ordem e, portanto, é melhor tratá-lo com cautela, se não for totalmente evitado. De qualquer forma, o sentimento geral é que tudo está bem, desde que tudo tenha seu devido lugar. O caos deve permanecer sob controle, mas não há impulso para eliminar todos os seus vestígios da existência. Quando se trata de implicações relativas aos seres humanos, duas consequências principais decorrem do pensamento em termos de ordem versus caos. Uma delas é a definição da felicidade humana em termos de harmonia, isto é, desde que todos se comportem adequadamente, as necessidades sejam satisfeitas e a discórdia seja evitada, tudo estará bem. Para um satanista ambicioso, este tipo de felicidade pode soar como mera complacência. A segunda consequência humana do padrão ordem versus caos estipula de quem é a harmonia que importa. Aqui, a tendência é dividir a humanidade entre nós versus eles. Os membros do nosso grupo estão sujeitos aos nossos costumes. Outros grupos têm os seus próprios métodos, que estão fora da nossa esfera de preocupação. O padrão ordem versus caos justifica esta preocupação seletiva ao enquadrar o próprio grupo e suas normas como o que constitui a ordem. Os estranhos e seus costumes, por outro lado, pertencem ao reino do caos. Assim, nós somos os sustentadores do cosmos através da nossa adesão ao modo correto de ser humano. Por mais que esta mentalidade esteja aquém de uma celebração contemporânea da diversidade, ela deve, no entanto, ser reconhecida como um tribalismo limitado que não chega ao ponto de dizer que pessoas diferentes não têm o direito de existir. Muitas características da vida das culturas antigas sugerem a predominância do padrão ordem versus caos. A benevolência da ordem manifesta-se na mudança previsível das estações, complementada pelo conhecimento tradicional sobre os recursos que se tornam disponíveis à medida que o ano atravessa o seu ciclo. A ordem também se manifesta nas conceptualizações politeístas de um cosmos bem gerido, no qual cada departamento da natureza é gerido pela sua própria divindade. E assim chegamos ao fim desta jornada pelas trilhas ocultas do satanismo, explorando a Via Tenebrae. Espero que este mergulho nas sombras tenha proporcionado insights e reflexões, desafiando conceitos pré-estabelecidos e convidando à autoevolução. Antes de nos despedirmos, quero agradecer por se juntar a nós nesta busca pela compreensão mais profunda. Se você apreciou este conteúdo e deseja continuar explorando os mistérios do satanismo e do oculto, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e deixe seu like se este vídeo ressoou com você. Até a próxima jornada pelas trevas, nos vemos em breve.